Olá, pessoal! Olha, vamos embora, que na bloco passado nós vimos apenas o princípio da legalidade, da impessoalidade, e a gente não acabou a impessoalidade. Disse que a gente ia começar a moralidade agora, mas não. Tem muita coisa ainda sobre impessoalidade que a gente precisa ver. Vejam, quando a gente fala sobre impessoalidade, nós precisamos compreender o seguinte. Existe um tema que o Supremo Tribunal Federal julgou e as bancas, claro, gostam de explorar, que é o tema que nós chamamos de exercício de fato. O que seria o exercício de fato? O exercício de fato é quando um agente, ele está lá como agente público, mas ele foi colocado lá de forma irregular. Os atos que ele praticou devem ser extintos, devem ser anulados. Vejam, é uma questão muito problemática, né? Sobretudo quando esse agente está lá 1, 2, 3, 4, 10 anos de forma irregular e pratica vários atos. Será que tem que anular todos os atos? O Supremo Tribunal Federal determinou que, quando isso acontecesse, se reconhece a validade dos atos praticados, tá certo? Obviamente que estamos diante de uma situação específica, né? Quando o agente está lá de forma irregular, mas praticou atos legais, tá bom? Ele praticou atos que são legais, estão dentro da lei. Apenas a sua investidura que não foi legal, tá bom? Se ele, claro, tiver praticado ato ilegal, tem que ser anulado, tá bom, gente? Outra questão em relação à impessoalidade, antes da gente passar para a moralidade, é justamente a questão do nepotismo. E aí, quando a gente fala em nepotismo, é importante observar a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Se eu estou falando em impessoalidade, claro, você não pode nomear um parente seu para exercer um cargo, mesmo que esse cargo seja de livre nomeação ou exoneração. Senão, a gente não tem mais o princípio da impessoalidade. O atendimento não vai ser objetivo. Tá certo? Vem comigo, vamos ver a súmula número 13. Olha só, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição. Opa! Aí é que está, minha gente. Vejam só, pessoal, prestem atenção nesse ponto. Obviamente, mesmo que a autoridade nomeante possa nomear qualquer pessoa, ele não poderá nomear um parente. Claro, até o 3º grau, né? E nem pode também fazer de forma recíproca. Assim, eu que sou autoridade nomeante, aí eu nomeio um parente teu e depois tu nomeia um meu. Isso é o que nós chamamos de nepotismo cruzado. Também é vedado pelo Supremo Tribunal Federal. Existe uma exceção em relação a esse nepotismo cruzado, tá, gente? Que é justamente em relação aos cargos políticos, como, por exemplo, secretários e ministros de Estado, tá bom? E o Supremo também, quando julgou, ou quando editou a súmula vinculante número 13, disse que não precisava de lei para poder implementar, até porque a súmula é vinculante, não precisava de lei para implementar essa vedação do nepotismo, tá certo, gente? Então veda-se o chamado nepotismo, tá bom? Para a gente finalizar o conteúdo sobre impessoalidade, eu coloco aqui uma menção muito honrosa ao princípio da finalidade. Peraí, Johannes, tu já tá com mais outro princípio aqui? Esse princípio da finalidade aqui não está de forma expressa. Mas eu preciso explicar ele aqui agora, porque alguns doutrinadores colocam ele ligados à impessoalidade e outros colocam ligados à legalidade. Vamos lá? A gente precisa compreender que o princípio da finalidade para Eli Lopes Meireles, vamos colocar aqui de forma específica, Eli Lopes Meireles, para ele,
o princípio da impessoalidade é sinônimo, quer dizer, o princípio da finalidade é sinônimo do princípio da impessoalidade. Para Eli Lopes Meireles, a finalidade é o mesmo do que dizer impessoalidade. Segundo ele, se o grande objetivo da administração pública é atingir o interesse público, eu não posso atender o meu interesse particular. Significando que o fim, a finalidade, é justamente o interesse público. Tá certo? E se é o interesse público, eu não posso agir de forma particular. No entanto, nós temos aí uma segunda corrente que é considerado hoje a corrente mais moderna, de Celso Antônio Bandeira de Melo. Celso Antônio Bandeira de Melo, ele diz o seguinte: não, o princípio da finalidade, ele não é ligado à impessoalidade. Aliás, o princípio da finalidade é até autônomo. Ele está muito mais ligado ao princípio da igualdade. E por estar ligado ao princípio da igualdade, aliás, pelo fato da impessoalidade estar ligada ao princípio da igualdade, é o que diferencia justamente a impessoalidade da finalidade. Porque para Celso Antônio Bandeira de Melo, quando eu digo finalidade, toda a finalidade do direito administrativo, quem vai dizer é a lei. Lógico que a lei tem que buscar o interesse público, mas a finalidade em si vai estar na lei. Então, para Celso Antônio Bandeira de Melo, a finalidade ela está mais ligada propriamente à legalidade do que à impessoalidade. Tá certo, gente? E aí ele vem justificar a questão justa do desvio de finalidade. Para Celso Antônio Bandeira de Melo, o princípio da finalidade é o que justifica a possibilidade de se considerar um ato desviado, tá bom? Nós temos, e aí de acordo com a lição dele, o chamado abuso de poder. O abuso de poder, ele se divide em excesso de poder e se divide também em desvio de finalidade. Então, quando estamos diante desse ponto do abuso do poder, o abuso do poder ele se divide em excesso de poder e desvio de finalidade. Quando eu estou diante do excesso de poder, eu estou dizendo que o agente praticou fora de suas competências. Ele atuou além da sua competência legal. Quando eu falo em desvio de finalidade, eu estou dizendo que a atuação dele foi contrária ao interesse público e à finalidade pública, tá certo? A lei mandou fazer de uma coisa, o espírito da lei possui uma finalidade e ele agiu de forma diferente. Então aí a gente encerra, claro, a questão do princípio da impessoalidade, que é muito cobrado, né? Mas também tem um princípio que também é cobrado, que é o chamado princípio da moralidade, que é esse terceiro princípio. Vou precisar aqui apagar para poder a gente ter espaço, né, gente? Então vamos lá. O que é que significa o princípio da moralidade? Primeiro ponto, saber que o princípio da moralidade diz respeito a uma conduta ética. Quando eu falo em princípio da moralidade, eu estou falando em conduta ética, tá bom? E aí, claro, é a atuação segundo os padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, tá certo? Então, quando a gente fala em imoralidade administrativa, a imoralidade administrativa, ela surgiu justamente daquele conceito que a gente viu. Nós vimos o abuso de poder, né, que se divide. O abuso de poder, ele se divide tanto em excesso de poder, quanto em desvio de finalidade. A imoralidade administrativa, ela surge desse conceito de desvio de finalidade. Tá bom, gente? Então, moralidade administrativa, quando a gente fala em moralidade administrativa, nós falamos em padrões éticos. Falou em moralidade, falou em padrões
éticos. Publicidade. Esses três aqui são explicados de forma mais rápida, porque eles são mais diretos, diferentemente da legalidade e da impessoalidade. Impessoalidade, de fato, tem muito conteúdo para a gente abordar. Mas vamos lá. Publicidade. O que é a publicidade? A necessidade de se divulgar os atos administrativos, com uma ressalva, claro, ressalvadas as hipóteses legais de sigilo. Existem, obviamente, situações em que deve se dar sigilo. Agora, quando nós falamos em publicidade, obviamente que o princípio da publicidade, ele vai trazer duas vertentes. Primeiro, permitir a transparência, dar conhecimento. Quando você dá conhecimento da existência de um ato administrativo, você permite a chamada transparência. Tá certo? Então é dar conhecimento, dar transparência, dar clarividência da existência de um ato administrativo. E por outro, você cria um chamado mecanismo de controle. Como assim, Johannes? Mecanismo de controle? É isso aí, gente. A partir do momento em que você dá conhecimento da existência dos atos administrativos, você permite que a própria sociedade controle os atos administrativos. Obviamente, os atos que são públicos. A regra é que eles sejam públicos, tá bom? A regra é que os atos administrativos eles sejam públicos. Mas existem hipóteses, Johannes, em que o ato administrativo ele não será público? Sim, a própria Constituição traz no seu inciso 33, artigo 5º, inciso 33. Venha comigo, vamos embora. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Vejam que a própria Constituição ressalva a necessidade do sigilo quando for necessária a segurança do Estado ou a segurança da sociedade. Um ponto importante aqui, gente, sobre essa questão da publicidade é saber que quando a administração pública ela vai publicar, vai tornar público o ato administrativo, ela tem que motivar. A motivação tem que estar presente, tá certo? O que seria a motivação? A gente vai ainda falar sobre motivação quando tratarmos sobre ato administrativo e vamos ver que a motivação é justamente a exposição dos fatos e do direito que levaram ao ato administrativo. Tá bom, gente? Essa necessidade da motivação está dentro do princípio da publicidade. Lembrar também que um outro limitador da publicação ou da publicidade dos atos administrativos é justamente quando ferir a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem das pessoas, né? Então isso também está na Constituição Federal. Para a gente fechar os 5 princípios que estão expressos na Constituição Federal, vamos falar sobre a eficiência. Vejam, quando eu falo sobre eficiência, vou até apagar aqui para a gente escrever sobre a eficiência, tá certo? Quando eu falo sobre eficiência, é importante você compreender que a eficiência, ela vai vir com 2 palavrinhas específicas. Quando eu falo em eficiência, eu falo em meios, que é a atividade, né? E falo, além dos meios, falo em resultado. Resultado. O que é eficiência? É a conjugação dos melhores meios para atingir o melhor resultado. A eficiência, ela não existia, o princípio da eficiência não existia na redação original do artigo 37. Quando a Constituição em 88 foi publicada, a eficiência não existia. Foi a emenda constitucional número 19 que trouxe o princípio da eficiência. E esse princípio da eficiência, ele gera algumas situações que são boas para a administração pública. Primeiro,
evita os chamados desperdícios, gerando economia. Mas não só isso, aumenta a produtividade. Esse é outro viés também do princípio da eficiência. Garante agilidade e, claro, estabelece uma eficiência entre os meios e os próprios resultados. Tá bom, gente? Um ponto importante é que esse princípio da eficiência, inclusive, atingiu até os servidores públicos, né? Porque os servidores, o princípio da eficiência pode atingir a estabilidade do servidor público. No artigo 41, aliás, é importante até que a gente veja. Venha comigo, venha, vamos embora. Artigo 41, veja na sua tela. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício dos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Isso é a estabilidade que adquire após 3 anos. Aí veja o que diz o parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo, inciso 3, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada a ampla defesa. Isso é eficiência. E o parágrafo 4º, como condição para a aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Isso também reflete a chamada eficiência. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos embora, porque a gente tem alguns princípios que a gente precisa abordar aqui. Eu vou até apagar o quadro para a gente abordar alguns princípios, outros princípios que não estão na Constituição Federal, mas estão espalhados aí por legislações, né, administrativas, tá certo? Vamos lá, vamos embora, porque o primeiro princípio que eu queria trazer para vocês aí é o chamado princípio da especialidade. O princípio da especialidade é um princípio específico da administração pública que justifica a chamada descentralização. O que é a descentralização? Quando a Constituição Federal previu, claro, os serviços públicos, as competências administrativas de cada ente, ela previu, mas ela já sabia que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderiam sozinhos resolver ou agir para cumprir aquela agenda administrativa complexa que a própria Constituição Federal trouxe. Por essa razão, a própria Constituição permitiu a criação de outros entes. Esses outros entes são os entes que nós chamamos da administração pública indireta. Então vejam, quando a gente está diante justamente das autarquias, das fundações, das sociedades de economia mista ou das empresas públicas, estamos justamente lidando com o que nós chamamos de descentralização administrativa. Estamos dando a esses entes a possibilidade deles agirem, né, em prol do Estado, em prol da administração pública. Agora, quando se cria esses entes, eles são criados para uma finalidade específica, tá certo? Por quê? Eles são criados para atender um princípio, que é o chamado princípio da especialidade. Claro, o princípio da especialidade, porque eles vão atender de forma específica aquela área, tá bom? Eles vão se especializar naquela área em que eles estão sendo constituídos, tá bom? Esse é o princípio da especialidade. Um outro princípio que nós temos, né, é o princípio do controle ou tutela, tá bom? O princípio do controle ou tutela é importante para você compreender, porque as bancas trocam o princípio do controle ou da tutela pelo princípio da autotutela, que são diferentes. Vejam, quando a gente fala de princípio do controle ou princípio da tutela, eu estou dizendo a possibilidade da administração pública direta, os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, exercerem controle, ou seja, exercerem tutela sobre as pessoas jurídicas da administração pública indireta. Eu não falo aqui em hierarquia, eles não são hierarquicamente inferiores. Veja, a administração pública indireta não é hierarquicamente inferior à administração pública direta. Não é questão de hierarquia não, viu gente? Aqui é questão de controle. Se se cria, é possível ter um mecanismo de controle, tá certo? Isso chama-se controle, isso chama-se tutela. É diferente da autotutela, aí é diferente. Quando a gente fala em autotutela, eu estou falando em que a própria administração
ela pode rever seus atos. Isso, existe até uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 473. De olho aí na sua tela. Vem comigo, vamos lá. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Opa! Volta aqui porque isso é importante. Quando eu falo em autotutela, eu falo na possibilidade de revisão pela própria administração pública. E quando eu falo em revisão, eu automaticamente estou dando a possibilidade da chamada anulação ou revogação. Vamos lá para a gente entender isso aqui que é importante. Quando eu digo que o ato vai ser anulado, é porque esse ato é contra a lei. Ou seja, o ato ele é ilegal. Tá certo? Então, por motivos de ilegalidade, a administração pública sozinha, sem precisar que o Poder Judiciário intervenha, ela pode anular o ato administrativo. Isso é autotutela. Ela mesmo se controla. Isso é autotutela. A própria administração pública ela pode se controlar. Se houver uma ilegalidade, ela mesma anula. Agora, se de um ponto de vista da oportunidade e conveniência, da liberdade que o administrador tem, ele vê, não, esse ato que eu pratiquei já não serve mais. Vamos mudar? Ele pode fazer isso? Pode. Quando ele faz isso, ele não está anulando o ato. Ele está agindo no que nós dizemos de revogação. Então, a revogação, ela ocorre justamente por oportunidade e conveniência. Tá certo? Por situações de oportunidade ou conveniência. Botamos o ou, que é até melhor, né? Porque senão parece que tem que ser os dois e na verdade não é. Pode ser ou um ou o outro. Tá bom, gente? Então esse é o princípio da autotutela. Volto a dizer, viu? Para vocês não confundirem. Autotutela é a possibilidade de revisão pela própria administração pública. Tutela é diferente. Tutela, o ente federativo, ele pode exercer controle sobre os entes criados, tá certo? Da administração pública indireta, tá bom? Quanto a esse tema, sobre chamado autotutela, que é a possibilidade de revisão, Maria Silvia Zanella de Pietro, que é uma escritora de direito administrativo, ela diz o seguinte, a autotutela também pode ter um outro sentido. Para ela, a autotutela não só diz respeito à revisão. A autotutela, para Maria Silvia Zanella de Pietro, tem o sentido de zelo. Então, quando a administração pública ela faz autotutela, faz, digamos, uma apreciação de si mesma, ela está praticando um zelo da administração pública. Zelar pelos atos e zelar pelo patrimônio, pelos bens que possui. Tá bom? Um outro princípio que nós temos aí também, um princípio da administração pública, não está expresso na Constituição Federal, está em leis extravagantes, está na lei do processo administrativo disciplinar, né? É justamente o princípio da hierarquia. Esse princípio da hierarquia é o que dá a possibilidade da delegação a um órgão hierárquico. Então aí seria diferente, aqui já tem hierarquia. Veja, quando eu falo em hierarquia, eu estou dizendo o seguinte, a hierarquia ela é um princípio que está intimamente ligado aos órgãos públicos. O ente federativo, ele em vez de criar
uma pessoa jurídica nova para fazer aquela atividade, não. Ela apenas desconcentra o seu poder e cria um órgão especializado, um órgão da sua própria estrutura. Então faz parte da sua própria estrutura esse órgão. E aí nós temos a chamada hierarquia. Veja que é diferente. Quando existe controle e tutela, controle ou tutela, criação de uma nova pessoa jurídica. Hierarquia não. Hierarquia não existe criação de uma nova pessoa jurídica. Hierarquia existe um órgão, tá certo? E órgão não é pessoa jurídica, órgão não é um ente. O órgão faz parte da desconcentração. Tá bom, gente? Então, é importante você saber sobre isso. Próximo ponto, próximo princípio, é o princípio da continuidade do serviço público. Vejam, esse tema é importante quando a gente fala sobre continuidade do serviço público, porque quando a gente fala em continuidade do serviço público, eu estou dizendo o seguinte, olha, se o serviço público é para atender o interesse público, então ele não pode ser excepcionado. Vamos dar um exemplo? Dá um exemplo de serviço público para ficar mais claro. Fornecimento de energia elétrica é um serviço público. Então, se eu deixar de pagar por ele ser serviço público, a concessionária de energia não pode suspender meu serviço. Essa é justamente a pergunta que tem se levantado sobre a questão da continuidade do serviço público. É obrigatória a continuidade do serviço público? Sim ou não? Vejam, tanto a jurisprudência quanto a doutrina e até as questões de concurso público têm se colocado na posição de ser possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou de um serviço público como um todo. Tá certo, gente? Então vejam, é importante a gente compreender que é possível, por razão de inadimplemento do usuário, que vai justificar aí o interesse coletivo, se eu deixo de pagar, eu vou estar prejudicando os outros. Então é possível, na hipótese de inadimplemento e também na hipótese de ordens técnicas, haver a suspensão do serviço público, tá certo? Essa é a corrente majoritária. Existe uma corrente que é minoritária que diz o seguinte, não pode ser suspendido, serviço público não pode ser suspenso. Aí eles colocam aí o Código de Defesa do Consumidor, mas essa corrente é minoritária. Nos concursos públicos tem que gabaritar, sim, a possibilidade da suspensão. Ou seja, essa continuidade, o princípio da continuidade do serviço público, ele é mitigado. Como assim mitigado? Ele é diminuído quando se tratar de ordem técnica e quando se tratar justamente de inadimplemento do usuário. Tá bom, gente? Outro princípio que sempre vem em prova também sobre a administração pública é o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Você tem que saber que o princípio da proporcionalidade, ele está contido, ele está dentro da razoabilidade. A razoabilidade é um princípio mais geral, tá certo? Quando eu falo de proporcionalidade, eu falo em adequação entre os meios e os fins. Não confundir proporcionalidade com eficiência, viu? Que a gente acabou de explicar. Eficiência são os melhores meios para atingir os melhores resultados. Quando eu falo em proporcionalidade, eu estou dizendo em que os meios têm que ser adequados aos fins. É diferente. Existe uma diferença aí, tá certo? Uma adequação entre os meios e os fins. E aí a razoabilidade é um comportamento dentro de um padrão de normalidade. Então o que é razoável? É um comportamento dentro de um padrão normal. Isso é razoabilidade. Por isso que a proporcionalidade, ela está contida na razoabilidade. Tá certo, gente? Também tem outro princípio que a gente falou. Já falamos sobre ele quando explicamos aqui que é o princípio da motivação. O princípio da motivação, quando falamos sobre a publicidade, é justamente aquele princípio que diz respeito à necessidade de se fundamentar tanto de forma fática, tanto os fatos, quanto a parte jurídica. Olha, quando vai se tomar um ato administrativo, tem que haver uma motivação, a explicação de um fato vai se tomar por causa disso, desse fato específico, e também a parte jurídica, ó, a gente vai tomar esse fato por causa disso, baseado na lei tal, tá bom? Isso é o que nós chamamos de
motivação. A motivação ela é obrigatória, é a corrente majoritária no Brasil. Tem até gente que diz que não é obrigatório, tá, gente? Mas nas provas de concurso e também na jurisprudência, a gente observa que o princípio da motivação é um princípio obrigatório no Brasil. Tá bom? Próximo princípio, princípio da segurança jurídica, proteção à confiança e boa-fé. Olha, segurança jurídica, a gente já falou que é justamente o fato de aquela necessidade de se atender à lei de uma forma bem ampla e que a ordem jurídica ela não seja excepcionada. Tá bom, gente? Vamos fechar esse bloco por aqui. Com contraditório e ampla defesa são princípios processuais, estão na Constituição Federal. O princípio do contraditório é a necessidade de se mostrar, da ciência à parte da existência de um processo e, além disso, de possibilitar de utilização, a apreciação dos argumentos sejam levados em consideração pelo magistrado, e o princípio da ampla defesa permitir que a pessoa se defenda com todos os meios de prova possíveis. Então são esses os princípios, gente, da administração pública, são esses os princípios que compõem o regime jurídico administrativo e ficamos aqui com a teoria. Próximo bloco falaremos sobre questões de concurso. Um forte abraço!